bom dia, recheado de respostas e muitas alegrias para vocês que são pessoas únicas e escolhidas do nosso Criador antes da fundação do mundo, porque Ele é Deus, Ele é bom e Ele nos ama. Eu sou a pastora Ana Maria Ruzisca, sou terapeuta cristã e eu atuo na área de cura e libertação. Eu posso te auxiliar na sua caminhada em direção da sua identidade, do seu destino, deixando bem claro aqui que não estou me referindo à sua salvação ou à sua vida eterna. Esta nós só encontramos em Jesus Cristo, o nosso único Senhor e nosso Salvador. Meu ministério tem tudo a ver com o convite que o apóstolo Paulo faz à igreja de Filipe. Está lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, verso 12, eu vou ler para vocês. Diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Amém? Esse é um convite que o apóstolo Paulo fez para a igreja de Filipe. Quando eu falo de cura e libertação, eu estou me referindo a uma vida abundante aqui nessa terra. Você entendeu o propósito de sua vida. Porque em muitas situações difíceis que somos submetidos, nos leva a acreditar que não deveríamos nem ter nascido. Muitas vezes a gente pensa, por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Não é? Deus tem a resposta. Só Ele tem a resposta. E a isso, quando nós descobrimos quem nós somos e qual é o nosso propósito em Deus, muitas coisas se esclarecem, né? Muitas dúvidas vão embora. Eu acredito que nós ficamos livres e libertos de acusações e de situações passadas. Mas hoje nós vamos falar de manipulação narcisista, do narcisista que manipula dentro da família. E a ação do narcisista acontece sempre em um relacionamento. Mas eu quero que vocês pensem juntos comigo, quando o narcisista é um amigo, namorado ou até mesmo um cônjuge, a pessoa, a vítima, né, ela tem uma liberdade e autonomia para estabelecer os limites e até mesmo se afastar se necessário, sem muitas dificuldades, não é verdade? Mas hoje eu quero falar com vocês sobre o narcisista dentro da família. Quando se trata de um relacionamento com um pai, uma mãe narcisista, com um filho narcisista, irmãos narcisistas, a situação se torna muito e muito mais complicada. Mas elas existem, né? Cada um de nós. Eu espero que você não esteja enfrentando uma situação dessa. A pessoa pode se sentir presa e incapaz de se distanciar do narcisista devido aos laços familiares, dependência econômica, e ainda temos as expectativas espirituais e sociais envolvidas. O que Deus fala sobre isso? O que as pessoas vão pensar? Então, pessoal, além disso, a defesa contra um narcisista dentro da família pode ser muito mais desafiadora, já que as dinâmicas e padrões estabelecidos ao longo do tempo podem e vão tornar difícil identificar e lidar com o comportamento abusivo dessa pessoa. Ela, o narcisista, não ama ninguém além dela mesma. Ela não ama pai, não ama mãe, não ama filhos, não ama irmãos. Não, ninguém, absolutamente ninguém. Ela pensa que ninguém tem o direito de atrapalhar o seu foco ou o seu objetivo. É na família onde a vítima muitas vezes se vê como em uma situação de vulnerabilidade e manipulação emocional, o que se torna a sua defesa ainda muito mais difícil. Não é verdade? Dentro da família é muito mais complicado. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Como nós devemos administrar emocionalmente quando o seu filho ou a sua filha narcisista deseja a sua completa invalidez funcional? Como se defender do filho? Gente, como que uma mãe, um pai, vai imaginar que aquele que eles trocaram as fraldas, educaram, se tornou o seu maior inimigo? Pensa nisso. Como administrar
Como trabalhar emocionalmente sobre isso sem uma intervenção de Deus? Misericórdia. Sem Deus, sem chance nenhuma de sobreviver. Sem Deus você não vai conseguir. Com o irmão narcisista é menos difícil. É difícil, mas é menos. Ele vai, de todas as formas, tentar apagar o seu brilho, o seu talento. Ele não suporta o sucesso do irmão. Mas você, como vítima, como irmão desse narcisista, você pode se isolar mais facilmente do seu relacionamento com ele. E seguir sua vida. Cada um na sua, cada um no seu caminho. É menos difícil. Outra condição muito difícil também quando é o seu pai ou a sua mãe. Quando o seu pai e sua mãe é um narcisista, aí misericórdia. Não é tão difícil quanto o filho, mas quando é o pai e a mãe é mais complicado do que com o irmão. A maioria dos filhos tem dificuldade em si e se prendem, no texto bíblico que diz assim, honrar pai e mãe. Para que, A Bíblia fala isso, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra que o Senhor, seu Deus, te dá. E o narcisista, a vítima do narcisista pai e mãe precisa do entendimento real, do contexto e aplicação dessa palavra. Amém? Se você souber exatamente a verdade sobre o texto, você vai ficar livre, ainda com o socorro, de um outro texto bíblico. Para você que é filho, que é o texto que diz assim, deixe o homem, pai e mãe, une-se à sua mulher, une-se ao seu marido, E nesse caso, essa é uma saída, para o isolamento, sem você desonrar. Você pode se isolar do teu pai e da tua mãe, casando, tendo um convívio social tranquilo, Você coloca os seus limites. Então o irmão não é tão difícil, o pai e a mãe narcisista não é difícil, mas o filho, para um pai e para uma mãe é muito, muito complicado. E veja bem, nós estamos falando de uma manipulação emocional que ocorre quando alguém, não importa o parentesco, se irmão, pai, mãe ou filhos, tem um comportamento narcisista. Como esta pessoa vai agir? Como ela vai atingir seu alvo? Primeiro, ela busca fragilizar toda a família. A família num todo. Eles vão tentar distorcer uma situação que ocorreu dentro da família para trazer culpas, isso no coletivo, é para todos, Olha o que aconteceu, qual foi o seu papel, o que você não fez. Ele vai buscar algum evento de dor, um acidente, enfim, aquelas histórias que a maioria das famílias tem de sofrimento, situações difíceis que atravessaram para chegar onde estão. Isso é um prato cheio para narcisista. Ele vai distorcer, aumentar, diminuir a história para trazer culpas. Lembrando que a culpa é um caminho de manipulação que ele encontra para controlar a sua vítima. Amém? E aí eu falo de novo, de cura e libertação. Saia da sua culpa. Porque Ele, o nosso Deus, Ele levou sobre si todos os nossos pecados e culpas confessados. Precisamos confessar. Sim, Ele é o nosso Deus Pai, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Isso está lá em Isaías 3, verso 5, que diz assim, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Olha que louvado seja o nome do Senhor. Ele é lindo e Ele quer que você saia da culpa. Ele tem perdão. Isso é de novo libertação para a sua vida, para a sua história, para você fluir, para ter sua vida abundante aqui na terra, nessa terra, não na vida vindoura, não nos céus, aqui na terra. Quando você reage, isso voltando ao narcisista, quando você reage de maneira natural, quando você não aceita as acusações, quando você põe limites, eles não aceitam e não param. Eles começam a te expor de forma velada, nos seus relacionamentos, de forma
que você não pode revidar ou se defender. Você não tem acesso às informações. As pessoas ouvem, tomam partido, mas não falam do assunto com você. Muito menos, trazer a história. E assim, o conflito é armado, deixando todos da família com dúvidas e insegurança. Pensa. O narcisista, depois de balançar, isso é a intenção dele, balançar a estrutura familiar, ele foca só, então, primeiro ele vai na família, ele tenta bagunçar com todo mundo, depois ele vai no foco, você. Ele te escolheu, você tem um brilho, você é importante, ele vai acabar com você. E aí eu não sei qual é a posição que você toma, de irmão, de pai, de mãe, de filho, eu não sei, mas Deus sabe. E Deus vai falar com você através desse vídeo. A cura, a libertação para qualquer situação. Se desrespeitar e te expor, ele vai tentar trazer à sua memória o seu trauma. Normalmente algo que te aconteceu quando você ainda era uma criança. O seu abuso. E aqui, gente, outra vez, eu preciso abrir um parênteses. Entenda que todo abuso que você sofreu quando criança, não importa qual seja, se violência física, se violência sexual, se maus tratos, não importa, se verbal, qualquer tipo de abuso, você vai sempre se sentir culpada. E você precisa ficar livre dessa culpa, de tudo que te aconteceu, de todo o peso que você carrega sobre as suas costas, é um fardo que Deus diz, vem que o meu fardo é leve. Se encontre com o Senhor, procure ajuda, faça terapia. Deus tem resposta certa para tudo que você tenha passado ou que ainda esteja passando. Por que o narcisista tem essas informações? Porque ele tem acesso para ir na tua veia. Gente, pensa comigo. A pessoa narcisista, ela só entra em ação depois que te conquistou. Normalmente com love bomb. Só ele estava pronto para te ouvir na sua hora de tristeza. Primeiro porque ele já te isolou. Então só ele tinha a condição de te ouvir. Só ele ouvia as suas dores. Pronto para ter as informações que você vai passar para ele distorcer. Lembrando que nossas feridas são um ambiente perfeito para eles atuarem. Então, vem para a cura. Liberte-se, fique livre. Caminhe na direção de Deus com alegria, porque Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador e Ele te escolheu. Ele tem um plano para a sua vida, Ele tem um plano para as suas digitais. Ele é o seu Senhor, Ele é o seu papai. Escuta, a pessoa narcisista sempre vai criar dúvidas em você sobre as pessoas do seu dia a dia. As pessoas que te são importantes. E o único intuito é te isolar, é te deixar só, fácil, como um alvo fácil. Então ele vai procurar criar desentendimento entre você e as pessoas que você ama, trazer informações não verdadeiras, meias verdades, distorcer, fazer você se desentender com aquelas pessoas que você gosta. Essa é uma estratégia manipulativa comum nesse tipo de comportamento tóxico. O narcisista pode e vai distorcer os fatos. Ele vai inventar situações ou aumentar conversas para semear dúvida e a desconfiança entre as pessoas próximas a você. Meu Deus. Por isso é necessário contato zero, quando é possível. Quando é possível. Ele estuda o seu comportamento e os seus relacionamentos, tudo que é importante para você, para ele poder agir com precisão, criando as contendas de forma que você seja a culpada. Você é o problema e você nunca vai poder se defender. Ninguém vai falar para você, ninguém vai vir contar para você. Pensa sobre isso. Olha, essa manipulação pode acontecer de diversas maneiras, como difundir boatos, contar meias verdades, distorcer eventos passados ou induzir mal entendido, usando a intimidade familiar a seu favor. Como não acreditar quando é da família que está falando? Você que é amigo de fora.
Como não acreditar? O objetivo do narcisista é minar sua relação com as pessoas que lhe são importantes, não é só dentro da família. Se você é o alvo dele, ele vai tentar atingir tudo. Amigos, os familiares, enfraquecendo os laços de confiança e fomentando o conflito e a desunião. É muito importante que você, que eu, que nós estejamos atentos aos sinais de manipulação e procure se comunicar de forma bem clara e direta com os seus familiares e amigos, esclarecendo eventuais mal-entendidos e buscando a verdade dos fatos. Sempre, sempre. Esclareça a sua posição em relação à questão em pauta e peça para que todos, só aceitem como suas as palavras de sua própria boca. Ninguém tem o direito de falar por você, mesmo que seja um membro familiar, mesmo que seja o seu irmão, mesmo que seja o seu pai, sua mãe, mesmo que seja o seu filho. Eles não têm o direito de falar por você. Além disso, é fundamental estabelecer limites saudáveis com o narcisista quando se tratar de família, se protegendo emocionalmente e não cedendo às suas tentativas de manipulação. Eles não aceitam, em situação nenhuma, uma cariação com as pessoas envolvidas na confusão que eles criam. Se chamar para uma conversa todos juntos, ele não aceita e ainda te acusa de estar querendo criar confusão. Lidar com o narcisista manipulador pode ser desafiador, mas é essencial se manter firme na sua verdade. Cultivar a empatia e o diálogo aberto com os seus amigos e familiares. Buscar apoio emocional e espiritual sempre que possível. Busque ajuda. A união familiar e o fortalecimento baseado na confiança e respeito mútuo são fundamentais para superar esse tipo de situação e evitar que a manipulação narcisista provoque danos irreparáveis nas relações familiares. Sim, a manipulação narcisista dentro da família pode causar danos profundos e duradouros nas relações e na dinâmica familiar. Você pode ser roubado de alegrias e tempos que não poderão voltar mais. O narcisista busca sempre o controle e a superioridade, sempre colocando os seus próprios interesses acima do bem-estar dos outros membros da família. E isso leva a um ambiente de tensão, desconfiança e hostilidade, minando a união familiar e afetando o equilíbrio emocional de todas as pessoas, de todos os envolvidos. Os danos emocionais causados pela manipulação podem se manifestar de diversas formas, como sentimento de culpa, que eu já falei, vergonha, confusão, isolamento e a baixa autoestima. O que você contou em segredo, ele vai distorcer, aumentar e publicar aonde você não pode se defender, onde você não poderá se defender. É muito sério. Os familiares manipulados podem se sentir constantemente inseguros, desvalorizados e incapazes de expressar suas próprias necessidades e opiniões, criando um padrão de relacionamento disfuncional e tóxico. Ninguém fala mais nada com nada, ninguém confia em ninguém, fica um clima muito difícil. Além disso, a manipulação narcisista pode gerar um ambiente de competição e rivalidade entre os membros da família, tipo quem sabe mais ou ganha mais, minando assim a confiança mútua e o apoio emocional necessário para o desenvolvimento saudável das relações familiares. Tipo, nisso eu sou melhor, posso te ajudar. Com a recíproca verdadeira, quando o outro souber mais, ele te ajuda. Isso é família. Gente, preste atenção. Os laços de afeto e cuidado podem ser rompidos em função dos jogos de poder que o narcisista monta
criando um clima de desconfiança, desunião e separação dentro da família. Misericórdia. Deus é bom e a seu tempo, tem o Kairos de Deus, tem o tempo de Deus. Ele desmascara todo e qualquer narcisista. E isso tem um preço. Veja bem, é fundamental que os membros da família tenham conhecimento pleno das ações do narcisista na família, reconheçam e enfrentem a manipulação narcisista buscando apoio profissional e espiritual e fortalecendo os laços de comunicação, respeito e, como já falei, com empatia entre si. Lidar com o narcisista manipulador pode ser desgastante e doloroso, mas é possível superar os danos causados e promover um ambiente familiar mais saudável e acolhedor, baseado no amor, na compreensão, no perdão e no respeito mútuo. Sempre o respeito é fundamental. Existe um Deus para o qual nada pode ser oculto. Ele é um Deus de amor. Ele é o caminho. E é um caminho baseado completamente na verdade. Através desse Deus, você, eu, nós, todos nós, podemos encontrar livramento e a verdadeira vida abundante, tão buscada, não é? Tão pleiteada no nosso coração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que haja reestruturação, em nome de Jesus Cristo. Até o nosso próximo vídeo.